Boa noite a todos e a todas, encarnados e desencarnados. Também a gente tem que cumprimentar, né? Que a gente sabe que eles estão aqui conosco. A gente sabe que nós não estamos sozinhos, que nós não andamos sozinhos, que nós seguimos a nossa jornada acompanhados, com os nossos entes queridos, com irmãos, amigos espirituais, e com certeza essa casa recebe agora também vários irmãos da espiritualidade, do outro lado da vida, que conosco vem aprender, vem contribuir, vem socializar energia, vem trazer algo de esperança através da energia que nós sentimos. Então, o título, Algumas Lições de Jesus. Mas eu vou começar essa fala com uma história triste. Não combina, né? Com a vida de Jesus, falar história triste, combina? Mas eu vou começar com uma história triste. O ano era 2002 e o local era Paris. Era janeiro e inverno. Um homem caminhava na rua quando ele se sentiu mal, caiu e ali ficou. As pessoas passavam e não deram bola para ele. E ele ficou ali por 9 horas, caído, na noite fria de inverno, numa rua de Paris, sem que ninguém que passasse, ninguém, pudesse perguntar o que é que ele tinha, o que é que ele estava sentindo, se precisava de alguma coisa. E a noite passou, 9 horas depois, 6 horas da manhã, um morador em situação de rua percebeu e foi ajudá-lo. Era tarde demais, ele já tinha desencarnado por hipotermia. O nome dele, René Robert, um fotógrafo famoso, mundialmente famoso. E essa história repercutiu muito no mundo, nesse ano de 2022, e trouxe uma discussão para a humanidade. Por que que ninguém parou antes? Para evitar que aquela pessoa, que aquele ser humano desencarnasse. Por que que ele não foi socorrido a tempo? Então, sem nenhuma condenação aqui do porquê que não foi, eu trouxe a história de René, que era um fotógrafo famoso, um cara discreto, um homem discreto de 84 anos, mas que todo mundo conhecia, gostava dele, e esse fato provocou uma comoção social. Mas, vamos ser honestos, só teve comoção social porque ele era famoso, porque era o René Robert, porque todos os dias morrem dezenas, centenas de pessoas abandonadas nas ruas, nas calçadas, de frio, de calor ou de fome, ou de dor, ou abandonada no leito de hospital, ou no fundo de uma cela, num cárcere. Um cárcere. Todos os dias. Mas ele era famoso. E qual é o objetivo? Trazer uma história triste para começar uma fala sobre as lições de Jesus. Por quê? Nós, eu também, há um grupo de pessoas querendo provar que se nós, enquanto humanidade, seguíssemos algumas lições de Jesus, algumas só, não todas, algumas, os finais tristes poderiam se transformar em finais felizes. E essas pessoas tentam provar isso, que as lições de Jesus mudam os finais tristes. E eles querem provar isso. Por isso, essa é a fala de hoje. Então, nós temos 30 minutos para essa prosa. Por isso que eu vou usar, não os meus pensamentos, porque eu não consigo elaborar da maneira como esses irmãos elaboram, mas eu trouxe para vocês a elaboração
de 3 pessoas que querem, entre milhares, mas eu trouxe 3, apenas 3, que o nosso tempo é curto, que querem provar que as lições de Jesus mudam os finais tristes para finais felizes. Um deles é um neurocientista, ele é diretor de um instituto que estuda o pensamento, a mente e o comportamento, famosíssimo, o nome dele é Pedro Calabres. Ele é um pesquisador, um cientista do comportamento e do pensamento humano. A outra é uma filósofa, professora de filosofia, a Lúcia Helena Galvão, acredito que muitos conheçam. E a outra, eu não consegui achar a profissão da Maísa. Maísa Braga, uma espírita. E eu tentei pesquisar ali, enquanto eu estava sentada, revendo a questão. Ah, mas o que a Maísa fez na vida? Ela é professora, ela é médica, ela é cozinheira, ela é o quê? Eu queria falar para vocês a profissão da Maísa, mas não aparece no Google, só aparece que ela é uma oradora espírita. Então, ela vai ser apresentada como oradora espírita. Então, essas pessoas eu vou usar na fala na noite de hoje. E toda fala minha não é minha, são deles, são provenientes deles. E por mais cientistas que eles sejam, e sérios que eles sejam nas suas pesquisas, eles não negam a espiritualidade. Isso é muito legal, né? Porque tem gente que vai para a faculdade estudar e começa a estudar ciência e começa a negar a sua origem espiritual. E começa a explicar tudo o que acontece só pelo ângulo da matéria. Mas esses que eu trouxe, todos eles, a filósofa, o neurocientista e a Maísa, que já é espírita, também seria natural que ela não negasse a espiritualidade. E se a gente está falando de espiritualidade, impossível a gente não citar Jesus e a doutrina espírita, que é a doutrina que a gente se encontra nessa encarnação, aprendendo com ela, né? Mas tem uma coisa também que é muito legal. Essas lições de Jesus, esses cientistas dedicados a esse estudo, eles dizem, não é preciso ser religioso não para estudar e aprender, porque as lições de Jesus é para toda a gente. É para toda a gente. Não precisa carregar rótulo religioso, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, eu posso aprender se eu quiser estudar as lições de Jesus. Mas antes, então Pedro Calabres traz 4 lições de Jesus que mudariam qualquer história triste em história feliz. Mas antes ele recomenda uma coisa. Por favor, nós temos que saber a diferença entre um sábio e um guru. E ele diz o seguinte, a gente pode começar com uma observação simples. Aquela pessoa se diz um sábio. Então vamos fazer uma observação bem simples. Sábio é aquele que ensina o que vive e vive o que ensina. Então, para saber se uma pessoa é sábia, a gente tem que ver se o que ela fala, ela pratica. Porque se ela só falar e não praticar, ela não é sábia. Porque ela não aprendeu a usar na vida aquilo que ela recomenda que os outros façam. Então, distingua quem é sábio e quem é guru. Porque guru, a internet está cheio. Dando conselho, né? Para várias áreas da vida. Então, em relação aos sábios, só para citar um sábio que depois Allan Kardec usou no Evangelho segundo o Espiritismo como precursores do Espiritismo, ele usou Sócrates e Platão. Platão foi discípulo de Sócrates. Sócrates não escreveu nada, assim como Jesus. Quem escreveu o que Sócrates falou, pensou e fez foi o seu discípulo Platão. E Allan Kardec traz eles como precursores do Espiritismo. No Evangelho tem uma página lá no começo. Então eu trouxe Sócrates, porque a história tem vários sábios no mundo inteiro. Mas eu trouxe Sócrates, por quê? Porque ele é mais recente, ele é de 470 antes de Cristo. A 399, por aí, antes de Cristo, ele está mais perto da gente, ele não está tão longe. Vamos a Sócrates. Sócrates nasceu num lugarejo humilde de Atenas. A mãe dele era parteira, o pai dele era escultor. Ele era uma pessoa simples, ele não era uma pessoa rica.
Só que Sócrates começou com umas ideias esquisitas para a época. Esquisitas demais. Ele começou a não seguir os deuses gregos, o politeísmo dos deuses gregos. Ele começou a trazer ideias de imortalidade da alma. E ele começou a trazer ideias muito perigosas para aquela época. Então é natural. Os poderosos da época condenaram Sócrates por uma das condenações, corrupção da juventude, ele estava corrompendo a juventude. E uma coisa muito grave que Sócrates estava fazendo, ele não estava adorando os deuses de Atenas, da Grécia. Então ele tinha que ser condenado. Mas como eles também tinham códigos judiciais, nessa época, eles deram a Sócrates a oportunidade de desmentir tudo o que ele falou. Se ele desmentisse, ele seria liberto. E os amigos de Sócrates também fizeram planos para que ele fugisse. Conseguiram chegar até ele e falou: Sócrates, está tudo certo para tu sair daqui. Vamos sair daqui, vamos ver outro lugar. E ele foi firme. Eu não abandono as minhas convicções, eu não abandono a verdade. E eu não vou fugir. Aí ele tinha uma mulher chamada Xantipa, que era uma pessoa que tinha um humor muito estável. Tem várias histórias de Xantipa com Sócrates, né? Que ela era muito mal-humorada. Às vezes ela chamava até Sócrates de vagabundo, porque você não trabalha, você só vive falando, filosofando. E para uma mulher isso é muito difícil, ainda mais para aquela época. Então ela foi visitar Sócrates na cadeia e falou: mas Sócrates, você vai ser condenado por uma coisa que você não fez. E ele falou: mas não é melhor assim? Você queria que eu fosse culpado. E ele aceitou tomar a cicuta, que é um veneno que dá uma paralisia ascendente. Isso quer dizer, começa pelos pés e toma a região cardiovascular todinha e a pessoa tem uma morte muito dolorida. Mas ele não abriu mão da verdade. Ele não se corrompeu. E não foi assim com Jesus? Quando ele foi preso, condenado, por uma coisa que naquela época era um escândalo, ele denunciar a hipocrisia, ele pregar que nós deveríamos tratar todo como irmãos, até o leproso, até a mulher, até o mendigo, até o preso, até o bandido. Isso era um escândalo. Então ele foi condenado, mas ele também teve a chance de falar: fale a verdade. Mas ele sabia que ninguém ia ter condições de entender a verdade. E ele silenciou. E no silêncio dele, para as pessoas da época, foi uma confirmação que ele era culpado. E recebeu a pena capital dos romanos, que era o apedrejamento. Porque a pena capital dos judeus, aliás, que era a crucificação. Porque a pena capital dos judeus era o apedrejamento. Ele foi condenado pelos romanos com a pena capital dos romanos. Então, nós estamos seguindo sábios ou nós estamos seguindo gurus? Quem é que a gente está seguindo? Quem é que está nos inspirando? É um guru ou é um sábio? Quem é que está recebendo o nosso tempo precioso? Com quem que eu estou perdendo o meu tempo? Eu estou perdendo o meu tempo com um sábio ou com um guru? Então, é essa reflexão que o Pedro Calabres pede para a gente fazer. E daí ele traz a primeira lição de Jesus, que mudaria qualquer final triste. E ele diz que essa lição é a regra de ouro. Essa é a regra de ouro. Receba essa lição como regra de ouro. Não fazer a ninguém o que você não deseja que faça para você. A gente já ouviu isso, não ouvimos isso? Ouvimos isso no Evangelho de Lucas, no Evangelho de Mateus, na doutrina espírita, nos livros de Chico, com a psicografia de Emmanuel, de Valdo. A gente já não ouviu isso, a gente levou isso a sério. A gente está levando isso a sério. Mas vocês sabem quem é que está levando a sério isso? Os cientistas. Eles estão levando isso a sério. Os cientistas, os neurocientistas.
Os que estudam o pensamento humano, o comportamento humano, eles estão levando essa regra de ouro a sério. E eles acrescentaram nessa regra de ouro 3 elementos: a empatia, a compaixão e o altruísmo. E eles dizem: agir com gentileza melhora o nosso dia. Agora não é Jesus falando, é um cientista. Mas por que a gente vai levar a sério o cientista e a gente não levou a sério Jesus? Se ele só está repetindo o que Jesus falou. Agir com gentileza melhora o nosso dia. E a gente sabe disso, porque o nosso coração fica feliz quando a gente é gentil. E a gente poderia falar o que é empatia, o que é compaixão e o que é altruísmo, mas não dá tempo. Mas bem rapidamente, a empatia é a gente se colocar no lugar do outro, no sentimento do outro. Ah, ele foi preso. Ah, bem feito, era um bandido, mereceu ser preso. Se coloca no lugar da mãe dessa pessoa, do pai, do irmão, da mulher, do filho. Não julgue. Deixa que a justiça faça o seu papel. Compaixão. A compaixão não é só a gente se colocar no lugar, é a gente fazer alguma coisa para aliviar o sofrimento do outro. Pô, ele está sofrendo, eu vou lá dar uma conversadinha com ele. Isso é compaixão. E no altruísmo, o que é altruísmo? É um outro nível. O altruísmo é para os grandes, é outro nível. No altruísmo, as pessoas se jogam no bem. Elas querem o bem-estar das pessoas. Elas não querem nada em troca. Então, para a gente chegar no nível do altruísmo, a gente tem que começar pela empatia, não é? Então, esses cientistas, eles colocam esses 3 estágios. E a gente percebe mesmo, se a gente faz algum bem naquele dia, o nosso coração parece que naquele dia fica mais em paz, não é? A gente se sente como se estivesse vendo um passarinho, ouvindo um passarinho cantar. Ninguém ouve, só a gente ouve. Por que será? Porque tem relação. Cérebro, neurônio, mente, coração. Fazer o bem faz bem para o corpo. E o corpo reage com saúde. E quem está falando isso hoje é cientista, gente. A segunda lição para a gente acelerar, que eles trazem, é a prática da humildade. Poxa, mas para ser humilde, cara, o cara tem que ser muito fraco. Sempre se coloca abaixo. Não é isso a humildade. A humildade é uma força potente. Só consegue ser humilde quem é forte. Só consegue ser humilde quem tem fortaleza interna. Por quê? Porque a humildade é a porta aberta para o diálogo. A humildade é a porta aberta para o perdão, para uma reconciliação, para não deixar para lá alguma coisa. A humildade pode ser a porta aberta para tratados de paz entre os países. Isso é humildade. Então, humildade, desculpem, não é para os fracos, é para os fortes. Porque para ser humilde, tem que entender que aquele sentimento vai abrir portas, não é só para si, é para todo um setor da sociedade, talvez até de todo um país, talvez até do mundo. Se os líderes mundiais não fossem tão egoístas e orgulhosos, e se tratassem com mais humildade, como não estaria esse mundo? Nos tratados de paz, nos acordos de paz. E Jesus não menosprezou isso, não. Nas bem-aventuranças, Sermão do Monte, ele fez um capítulo especial para a humildade, não foi? Bem-aventurados humildes. Bem-aventurados quer dizer felizes, felizes os humildes. Na linguagem grega, macários, os humildes, porque herdarão a terra. Olha só o que ele prometeu para os humildes. Herdar a terra. Não é muito, não. Mas para herdar a terra tem que ter um exercício de pacificação interna. De pacificação interna. O nosso cérebro, ele tem que pulsar com o nosso coração. Só assim a gente consegue se aproximar das pessoas. Senão a gente vai se afastar das pessoas.
Porque o nosso orgulho vai criar barreiras. E a nossa humildade vai criar pontes entre os seres humanos. Então, a humildade é um sentimento que poderia mudar o final de uma história de triste para feliz. A terceira lição que eles nos trazem é: busque um propósito. Tenha um objetivo na vida. Faça um projeto de vida. Não acorde sem saber o que fazer, não vai dormir sem saber o que fazer no dia seguinte. Tenha um propósito. Só que nós estamos sendo sequestrados por propósitos aleatórios. Porque nós temos o mundo na palma da nossa mão. Nós ficamos boa parte do tempo vendo aplicativos, notícias do mundo, que é importante, notícias que às vezes são bem aleatórias, não tem nada a ver com a nossa vida, mas a gente está lá vendo como é a vida daquele famoso. Quem se separou lá entre os famosos? Quem está com quem? Coisas aleatórias. Nós buscamos prazeres efêmeros, coisas passageiras. E o conselho é: reduza os seus prazeres efêmeros. Reduza os seus tempos de tela. Reduza o seu contato aleatório com o mundo, porque você não vai ter contato pela tela com o mundo para intervir positivamente no mundo. Você está vendo notícia aleatória. Busque resistir aos prazeres efêmeros. Isso não quer dizer entrar pela porta estreita. Será que esse conselho de reduza seus prazeres aleatórios, pare de ficar 24 horas numa tela em aplicativo, resista ao que não vai te acrescentar desenvolvimento e progresso moral, comece a exercitar mais contato presencial com a tua família, convivência. Será que isso não quer dizer entrar pela porta estreita? Porque será que quando Jesus diz, entra na porta estreita, vai ali, que larga é a porta da perdição, será que ele não queria dizer assim, ó, resista, isso aí não vai te levar a lugar nenhum. Para com isso, o dia inteiro nessa tela. Eu que trabalho com educação infantil, eu leio muito sobre os prejuízos do contato de telas desde a primeira infância, que a criança nasce já com o celularzinho na mão. E a Sociedade Brasileira de Pediatria e a Organização Mundial da Saúde, elas listam uma série de prejuízos para esses contatos excessivos desde a primeira infância da criança com as telas. E quem é que vai definir isso? Somos nós, os adultos, porque a criança não consegue, somos nós. Então, quando a gente está com o mundo na mão, mas a gente está com o mundo na mão, mas o que está no nosso coração? Então, por isso que a terceira lição é: tenha um propósito, resista ao aleatório, busque um propósito de vida, seja ele qual for, seja a sua meta. Faça alguma coisa, tenha a sua meta, o seu planejamento, o seu objetivo. E para a gente acelerar, a quarta lição é a lição no perdão. E eu vou resumir o que eu tinha escrito com o exemplo que eu fiquei de dar. Não existe na face da terra, na humanidade, em todas as épocas da história, um exemplo mais marcante, mais extraordinário, mais excepcional, mais impactante do que o perdão que Jesus deu na cruz para os seus algozes. E sabem por quê? Porque é muito fácil a gente perdoar depois que a dor passa. Ah, mas já passou 10 anos, a dor não está mais. Passou o tempo, não está mais doendo, eu posso perdoar. É mais fácil. Mas perdoar na hora da dor, na hora que a espada vem, que o prego fere, que tu és humilhado, que tu és açoitado,
que tu és caluniado, é quase que impossível. Então, esse exemplo de perdão de Jesus é o melhor da história. E aí, o que é que essas pessoas que estudam a mente humana e o comportamento dizem? O perdão é libertação. Alguém leu aqui antes. Perdão é libertação, na página aqui de um livro desses. Perdão é tirar algemas. A gente não fica algemado com quem nos agride se a gente perdoa. Se a gente não perdoa, a gente vai carregar aquela pessoa para o resto da nossa vida. Porque ele vai estar na nossa mente, no nosso coração, na nossa raiva, no nosso ódio, para o resto da nossa vida. Então, o perdão é tirar a algema, se libertar. Então, por isso que eles trazem o perdão como quarta lição. Será mesmo que só essas 4 lições de Jesus, a pergunta é, vamos refletir, são capazes de mudar finais tristes de histórias por final felizes? A gente tem que experimentar. Porque se a gente não experimentar, a gente vai ficar na teoria. Então vamos experimentar para ver se dá certo. Vamos começar devagarinho com algumas lições, para saber se é verdade. A gente pode fazer isso. É uma decisão nossa. Vou fazer. Vou experimentar essa lição do Cristo para saber se dá certo. Amanhã vou experimentar outra para saber se dá certo. Eu tenho que experimentar a lição do Cristo para saber se dá certo. E é isso mesmo. A gente vai passando ciclos e ciclos. Acabamos de sair de um ciclo. 2024 para 2025, encerramos um ciclo. O nosso ciclo, ele é do calendário gregoriano, né, do bispo Gregório, né, é um papa, eu acho que ele era um papa, 480 e alguma coisa depois de Cristo, e ele é medido pelas estações. O nosso calendário é medido pelas estações. Mas vejam que coisa maravilhosa, são as estações que medem o nosso calendário, e a natureza cumpre os seus ciclos, ela cumpre. A natureza não começa um ciclo sem encerrar o outro. Não é assim que a natureza faz? Ela cumpre. E nós? Como é que nós começamos o novo ciclo? Nós trazemos alguma pendência velha para o ciclo novo? Aquele perdão que nós não concedemos, aquele perdão que nós não pedimos do ciclo passado e estamos trazendo para o ciclo novo, não está deixando a nossa conta aberta? Não fechamos a conta. Então vamos analisar como é que a gente passou daquele ciclo para esse ciclo. Nós expandimos o nosso amor. No ciclo passado, meu amor era privado. Meu amor é particular. É a minha casa, meus filhos, meu cachorro, os meus bens. Eu tenho amor e apego privado. Mas o amor é uma coisa que tem a vocação para se expandir. O amor que não se expande faz mal, adoece. Então, para a gente não deixar o nosso amor adoecer, a gente tem que aprender a expandir o nosso amor. No ciclo passado, eu aprendi a cuidar da minha casa, do meu cachorro, dos meus filhos, do meu marido. Nesse ciclo, eu vou expandir. Eu quero aprender a cuidar de mais gentes, de mais pessoas, de mais espécies. Quero expandir esse amor, porque senão o amor vai adoecer. O amor que se fecha, adoece. O amor é assim, ele quer expansão. Então, tem uma frase no filme Rei Leão. No filme Rei Leão, que eu acho que a maioria já viu, né, do leãozinho e tal, um filme muito legal. Tem um momento do filme que o papai leão chama o filhote leão, olha bem no olhinho dele e fala essa frase aqui, ó. Nunca esqueça quem você é. Nunca. A lição que o pai deu para o filho. Nunca esqueça quem você é. E nós esquecemos quem nós somos.
Nós achamos que nós somos essa personalidade. Rosane, a professora. Não sou eu. Sou o Espírito Eterno. Nós esquecemos as nossas origens. Nós esquecemos que nós somos Espíritos Eternos fazendo uma experiência temporária na Terra. Temporária. Nunca esqueça quem nós somos. Nós estamos com esse nome, estamos nesse corpo, estamos com essa profissão, com essa família, com esse sexo. Mas nós somos muito mais do que isso. E um dia a gente vai voltar para casa. Vamos voltar. Todos os dias milhares de pessoas voltam para casa. E quando a gente chegar na nossa casa, verdadeira casa, tem pessoas muito felizes que vão nos receber com muita alegria. Mas eles vão fazer uma pergunta para nós. Qual é a notícia que tu traz da terra? Qual é a novidade? O que nós vamos responder? Ah, tá assim, ó, tá bem ruim, tem guerra, mas eu levantei a bandeirinha da paz. Ó, tá assim, ó, estão expulsando pessoas dos países, mas eu abri os meus braços para acolher. Tá assim, ó, tem pessoas morrendo de fome na terra, mas eu levei um prato de comida. Tem pessoas doentes, mas eu orei por elas. Qual é a notícia, qual é a novidade que nós vamos contar para aqueles que nos receberem do outro lado? É a pergunta que a gente se faz. Por quê? Porque nós não vivemos isolados. Nós somos os únicos seres da espécie de todas as outras que, para nos fortalecer, a gente tem que viver em comunidade. Tem uma frase de Castro Alves que ela é assim. Ela diz assim, ó: no universo, ninguém evolui a sós. A humanidade na Terra é um pouquinho de cada um de nós. É Castro Alves. Então, pode ser nesse ano ainda, pode ser nesse ciclo ainda, que a gente vá tentar experimentar alguma lição de Jesus, pode ser? Esse é o convite. E eu espero que eu faça. Eu espero que eu consiga experimentar. Eu espero que vocês também. E para aqueles que já começaram a experimentar, força, continuem, não desistam. Esse é o caminho para a nossa felicidade. Eu agradeço a atenção, passei 5 minutinhos. Tá bom, obrigada.